seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a igreja comemora a festa de Santa Escolástica, que foi irmã gêmea de São Bento. Ela foi beneditina, ela foi a fundadora das monjas, ou seja, da Ordem de São Bento, sendo para as mulheres, para o sexo feminino. E era uma pessoa muito de oração, muito de fé. Tanto que morreu virgem, morreu pura, morreu santa. Conta a história, quando os pais dela, que eram os pais de São Bento também, morreram, ela deu toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro aos pobres. Ela deu totalmente aos pobres, àqueles que mais necessitavam de ajuda. Ela foi um exemplo de fé, um exemplo de obediência, pobreza e castidade. E conta a história que Escolástica sentiu que estava perto de ir para o céu. Estava perto de morrer, de encontrar Jesus na eternidade, de viver a vida bem-aventurada, a vida celeste. E certo dia, São Bento estava junto com ela. Conta a história que eles só se encontravam uma vez no ano no mosteiro. E ela aproveitou esse dia para falar isso a ele. Falar da vida eterna, falar de como é o céu, falar de como vai ser a vida lá, a vida dos santos, das santas, das mulheres e homens justos. Porque ela, como eu disse, ela sentiu que estava perto de morrer. Então ela quis falar com São Bento, se abrir a ele para falar da vida eterna. Porque era isso que ela ia conseguir quando passasse pela morte. Ela ia ir para a vida eterna, para a vida celeste. São Bento, não sabendo disso, por causa da regra, ele não quis falar com ela. Ele rejeitou falar com ela. Disse que não falaria isso com ela. Então o que ela fez? Ela inclinou a cabeça e rezou a Deus para que Bento a escutasse, conversasse com ela. Mas só queria abrir o coração. Só que Bento, por causa da sua regra, da regra beneditina, não quis fazer isso. Então quando ela orou a Deus, caiu uma tempestade, de repente. Uma chuva torrencial. Aí São Bento foi obrigado a ficar com ela. Aí São Bento disse, o que é que você fez? Mas você não quis conversar comigo, falei com Deus. E ele me atendeu, veja. Agora você vai falar comigo. E São Bento passou até aquela tempestade passar, ficou com a sua irmã Escolástica. Eles eram irmãos gêmeos. Eles nasceram juntos em 480, em Núcia, na Hungria, na Itália. E morreram no mesmo ano, em 547. Conta a história que São Bento ele teve uma visão de uma pomba indo para o céu, para o reino celestial. Essa visão significou a morte da sua irmã Escolástica. Ou seja, que ela era como se fosse uma pomba levada para o céu. Quando ela morresse, ela ia para o céu diretamente. Conta a história também que no momento de morte, São Bento estava com Escolástica. E São Bento viu ela se desligando do corpo. A alma dela saindo do corpo. Ele viu, ele presenciou isso. Isso é na história da Ordem Beneditina, da comunidade beneditina, fundado para os homens por São Bento e para as mulheres, a irmã de São Bento, Santa Escolástica. Então, que Santa Escolástica dê a nós esse sentimento de orar, feito ela orava, de praticar caridade, feito ela praticava, ter uma vida pura, ter uma vida santa, ter uma vida temente a Deus. Ela orou e Deus a atendeu, porque ela era santa, porque ela era justa, era uma mulher do bem.
ela foi para o céu. Então, que Santa Escolástica decida por nós sempre. E que sempre peçamos a ela a luz, a bondade, a saúde do corpo e da alma. A liturgia se encontra no livro do Gênesis, capítulo 2, do versículo 4 ao 9 e do versículo 15 a 17. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra, ele regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar na terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de frutos saborosos ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também no meio do jardim. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida morrerás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, como eu disse, ao longo dessa semana, a igreja coloca na liturgia, na sua primeira leitura, o livro do Gênesis. E é sempre uma continuação. A história sempre continua. Então, hoje ele já disse que não havia arbusto na terra. Não havia ninguém para cultivar a terra, o solo. Tinha uma fonte que jorrava água, mas não tinha ainda pessoa humana na terra. Então o que ele fez, como diz aqui a leitura? Deus pegou o pó da terra e fez o homem. Adão foi a primeira pessoa a ser criada por Deus. Ele soprou nas suas narinas e deu o sopro da vida a Adão. Então Adão ele vem do pó, ele vem da terra. E nós somos pó. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Isso vai ser muito vivenciado na quaresma. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Veja como é lindo essa pedagogia, essa história pedagógica de Deus soprar nas narinas, o sopro da vida. Nós somos um sopro. Quando Deus nos chamar, quando a respiração faltar, nós iremos para a morada do Pai se fizermos o bem. O sopro é que dá a vida, é o sopro de Deus. Conta o Evangelho, né, que certa vez Jesus soprou sobre os discípulos o sopro da vida. Assim fez Deus na criação de Adão. Assim é Deus na criação de todos nós. Ele dá o sopro da vida. Quando esse sopro perde o oxigênio e a respiração, ele sai do corpo como a escolástica saiu e vai para o encontro do Pai, aqueles que fizeram o bem. Mas ele fala aqui também que havia um jardim chamado Éden. Veja, segundo teólogos, essa história do Éden, das árvores, do conhecimento do bem e do mal, tem certas verdades e também tem certos símbolos. Há teólogos que dizem que o Éden não existiu, que isso é uma linguagem simbólica que foi escrita. Mas a gente já sabe que a árvore da vida existe.
Mas tudo isso foi escrito para que nós entendêssemos melhor a palavra de Deus. Mas Adão existiu, Eva existiu. Eles foram nossos primeiros pais. E Deus tinha dito a Adão e a Eva que no começo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se eles comessem eles iam morrer. Eles podiam comer de todas as árvores que tinham frutos saborosos, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando eles comessem eles iam morrer. Aqui não diz como o que aconteceu quando Deus deixou essa ordem, mas na frente a gente vai falar. A gente vai ver que eles comeram da árvore do conhecimento do bem. E que foi o inimigo espiritual, o diabo, que os enganou. Mas isso lá para frente a gente vai falar, que é sempre uma continuação da história. Mas a gente deve obedecer a Deus. A gente deve ter sabedoria para não deixar ser levado pelo inimigo espiritual, que é o diabo. Para não deixar que ele não nos engane. Porque ele age de várias formas para nos enganar, para nos perturbar, para nos mentir, para nos caluniar. Ele é o pai da mentira. Se a gente não resistir, ele pode nos enganar. Se a gente não tiver cuidado, ele pode nos enganar. Podemos ser enganados por ele de uma forma inocente nossa e pecado dele. Ele é o autor do pecado. Temos que ter esse cuidado. Eles enganaram Adão e Eva. Mas se eles tivessem mais fé em Deus, se eles tivessem mais sabedoria, se eles tivessem mais paciência, eles não tinham comido aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque tinha tantas outras árvores de frutos saborosos. Não era para eles comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram a Deus e pagaram com suas vidas. A gente sabe que Adão e Eva desceram ao dos mortos, como está na liturgia das horas. E quando Jesus desceu até lá, tirou eles de lá. Mas a gente deve ser obediente a Deus. Se a gente obedecer a Deus, a gente não vai errar, a gente não vai falhar. A gente vai se abastecer de luz. A gente vai se saciar de bondade, de amor, de santidade, de justiça. E nós estaremos sempre bem. Nós estaremos sempre caminhando para o céu, não para a perdição. O Salmo é o Salmo 103 e diz assim a antífona: bendiz a minha alma ao Senhor. Bendizer o Senhor, toda a alma, todo o coração, todo o entendimento, toda a força, todo o pensamento. Bendizer, falar bem do Senhor. É louvá-lo, exaltá-lo, é glorificá-lo. É render glória, é render graças. Bendizer o Senhor, falar com o Senhor, ter essa intimidade. A gente não fala com Deus, nem de corpo, nem de mente, nem de alma. Mas a palavra manda bendizer o Senhor. E a alma da pessoa, mais ainda que o corpo. Mais ainda do que esse corpo físico, mas que a alma bendiza ao Senhor. Precisa estar purificada, precisa estar santificada. É preciso estar digno para que nosso louvor, nosso bem dizer, chegue até Deus de uma forma digna, de uma forma santa. Bendizer o Senhor, falar bem do Senhor. Se eu falo mal do próximo, eu estou falando mal de Deus. Se eu faço o que é mal ao próximo, eu estou fazendo mal a Deus. Isso foi o próprio Jesus que nos disse. Foi ele que fundou a igreja e disse: quem escuta vocês, a mim escuta. E quem me escuta, escuta a vocês. Então precisamos ter essa consciência que temos uma alma e um corpo também para serem santos, puros.
A alma é que dá a vida. A alma é que se eleva para o céu. O corpo vai para o pó. Feito ficou claro na leitura do Gênesis. Né? Adão veio do pó. E ao pó ele retornou. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como um manto. Olha, Deus é pura luz. Contra a palavra que é uma luz inacessível. Onde Deus está. É muita luz. É uma luz infinita. Não é uma luz que acaba. Não é uma luz que tem tempo para terminar. Não. Ela sempre cresce, 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 cresce. E é essa luz que nos cura. Muitos que eram enfermos, muitos que eram deficientes, muitos que sofriam por doenças, quem os curou? Muitos deles foi Deus, foi a luz de Deus, foi a luz curativa do céu, foi os raios curativos de Deus, dos santos, da Virgem Maria, de Jesus, do Espírito Santo. Essa luz tem poder, essa luz tem cura. Essa luz afasta o mal. Essa luz só faz clarear as nossas almas, as nossas vidas, as nossas famílias. Ela é que dissipa as trevas, expulsa as trevas para longe de nós. Onde há luz, as trevas não imperam. Onde há luz, as trevas não têm vez. Porque nós temos a luz verdadeira, que é Jesus. Nós temos a luz verdadeira, que é Deus. Nós temos a luz do Santo Espírito. Nós temos a luz da Virgem Maria, dos santos anjos e santos e santas, das almas justas. Então, como é valorizar? É o nosso direito de valorizar essa luz, de querer sermos também luz. Muitos que vivem na terra estão em trevas, estão envolvidos nas trevas do demônio, nas trevas do diabo. Suas almas são irreconhecíveis, porque não há luz, há treva, a contaminação demoníaca, a contaminação do inimigo espiritual, do pecado, que é o diabo. Mas nós fazemos o bem não, nós somos diferentes, somos luzes, luzes que um dia iremos morar no céu, se juntar às luzes eternas. As trevas não, as trevas elas sempre diminuem para a condenação, para baixo. Mas a luz ela sempre aumenta. A luz é inacessível, a luz de Deus é uma luz que não se pode medir. Já fica essa palavra. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam que a seu tempo vós deis o alimento. Vós dais o que comer e eles recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Olha, Deus não deixa faltar nada para seus filhos. Se o homem passa fome, se o homem passa sede, se o homem passa por necessidade, não é culpa de Deus. Porque se as pessoas partilhassem o que tinham, nada faltava para as pessoas. Se os homens aí que são trilionários, bilionários, milionários, partilhassem o que tivessem, não existe mais fome no mundo. Ninguém passa mais por necessidade. Se esses alimentos também que vão para o lixo, se as pessoas tivessem cuidado para que eles não se desperdiçassem, não se estragassem, ninguém morria de fome. Então a culpa não é de Deus. Pode até querer culpar Deus, mas estão errados. A culpa é do homem, que não é irmão do outro, que não é fraterno, que não é solidário naquela situação, naquela família. Mas Deus deixa tudo com fartura à vossa mão e eles se fartam. Temos que ter esse cuidado de não deixar passar fome ninguém. Como é triste morrer alguém de fome, morrer alguém de sede, morrer alguém de frio.
Hoje, ainda bem que há muitas pessoas boas que fazem esse trabalho de assistência aos mais necessitados, aos pobres, aos que estão em abrigo, aos moradores de rua, nas favelas, nas periferias. São as regiões mais humildes que há no mundo. Há esse trabalho até na nossa igreja. Muitos ajudam, muitos levam alimento, levam bebida, levam remédio, né? Faz com que eles tomem banho, que eles se agasalhem. Se todos fossem assim, não existiria mais isso no mundo. É simples. Só partilhar o que tem, só ajudar da forma que pode. Nós podemos nos ajudar. Nós podemos ser solidários. Só a gente querer. Então, graças a Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana bate nessa tecla e ajuda aqueles que mais precisam. Se tirares o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Veja, Deus nos deu vida, como eu disse, nós viemos do pó. Ele supriu em nós o sopro da vida. Mas como está escrito aqui nesse salmo, se ele tira o nosso respirar, a gente perece, a gente morre. Mas também ele dá vida a nós. Ele renasce para a vida eterna, as almas. A vida delas continua e sempre existirá. Veja, quem nasceu? As almas nasceram. Nós somos almas encarnadas nesse corpo físico. Nós sempre vamos existir. Seja no céu ou no inferno, vai sempre existir as almas. Isso é uma coisa muito séria. Quem for do bem vai para o céu, agora quem for do mal vai para o inferno. Mas sempre vão existir. Se por um lado os que vivem no céu vão ver alegremente felizes, os que vão para o inferno vão ver perdidamente tristes por tempos infinitos, por todos os séculos. A tristeza, a amargura, no fogo eterno, junto com os demônios, junto com o diabo, junto com toda aquela infestação satânica. Isso é muito sério, meus irmãos, o que eu estou falando. Tem gente que tem muita parte com eles, tem muita parte com o inferno. Isso é algo seríssimo. Isso não é brincadeira, não. Lute para ir para o céu. Faça o bem logo. Haja com caridade. Faça o bem. Não prejudique ninguém. Faça ir para o céu. Porque se você for para o inferno, vou te contar. Vai ser a maior agonia. Vai ser o maior terror que você já viu. E você nunca vai sair de lá. O Evangelho é o de Jesus segundo São Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo.
todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus explica o que torna a pessoa impura. Um homem, uma mulher. Ele diz que não é o que vem de fora para dentro. O que vem de fora não torna a pessoa impura. Pode ser qualquer coisa. Ação do demônio, ação espiritual do mal, ação de pessoas más. O que vem de fora nunca vai nos tornar impuros. Mas o que sai de dentro, sim. Essas coisas fazem com que a pessoa fique impura. Se iguala aos demônios, à impureza. Só que os apóstolos eles não estavam compreendendo isso. Aí explicou. A gente come o alimento, depois o alimento vai para fora. Vai para a fossa. E Jesus declarou que todos os alimentos assim são puros. Há certas pessoas que não comem carne de porco, que não comem carne de qualquer animal. Muitas delas, na sua lei religiosa, pensam que é pecado. Mas não é, é doutrinário. Os adventistas do sétimo dia mesmo, eles não comem carne de porco. Mas foi o próprio Jesus que disse que qualquer alimento é puro. Mas para eles não. Então eles são contra a palavra de Jesus. Eles não obedecem a palavra. Eles não obedecem a verdade de Jesus. Erram doutrinariamente. Não aceitaram nada da doutrina. Todo alimento é puro. Foi o próprio Jesus que disse. Os judeus, eles não comem porco até hoje. Mas Jesus veio superar tudo isso e dizer que todos os alimentos são puros. Agora, se tratando do pecado, não é o que vem de fora que me torna impuro, mas é o que sai de dentro para fora. E o que são essas atitudes, esses pecados, essas más ações? Ele cita várias aqui. Ele cita orgulho, ele cita adultério, ele cita devassidão, ele cita assassinatos, calúnias. Ele cita várias coisas. Essas coisas, sim, tornam impuro. As maldades, as impurezas. Todas essas coisas tornam a pessoa impura. Diga você, tem muita gente assim. Tem muita gente que está podre por dentro e não está nem aí. O próprio Jesus chamou uma vez os fariseus de sepulcros caiados. O que é isso? Sepulcros caiados são as tumbas, os túmulos do cemitério, que são a podridão dentro. Tem muito túmulos, aquela beleza, né? Aquele desenho, aquelas imagens, mas por dentro só tem podridão. São essas pessoas que fazem isso. E vou até ler de novo aqui. Imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Aí todas essas coisas, mas saem dentro do homem, e são elas que tornam o homem impuro. Temos que ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida em Deus. Porque senão
nos perderemos para sempre no inferno. Não iremos contemplar a glória e a ressurreição, a vida celeste. Devemos ter cuidado com cada ato nosso, com cada atitude nossa, pois se não fazemos o que é certo, nós nos prejudicaremos e possa ser aqui para sempre. Será muito triste. Reflita bem essa pregação de hoje, o que eu falei da vida eterna, da salvação e do inferno, que é a condenação. Reflita, pense, depois você refletindo, pensando essas minhas palavras, que são as palavras de Jesus, você vai se precaver, você vai medir a sua vida, se ela está indo para o céu ou se ela está indo para o inferno. Tomara que ela esteja indo para o céu. E se estiver indo para o inferno, você se converta logo, hoje, e deixe de fazer o que é mal. Palavra da salvação. Somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.